isso que o apóstolo Paulo declarou isso aqui, nessa carta aos Coríntios, um direcionamento de Deus para essa igreja. Agora, quando ele fala assim, fomos feitos um espetáculo, o que ele quis dizer com esse espetáculo? O que ele quis dizer quando falou assim, Deus tem feito de nós espetáculo? Agora, como é que vocês imaginam espetáculo há 2000 anos atrás? Espetáculo naqueles coliseus, a gente imagina, né? Aqueles coliseus lotados com corridas de cavalo, com lutas. O que seria, na visão do apóstolo Paulo, um espetáculo para aquela época? Algo grandioso que chamasse a atenção de uma grande multidão. O que seria esse espetáculo que o apóstolo Paulo declara quando ele coloca no versículo 9 que Deus está fazendo deles espetáculos para o mundo, para os anjos e para os homens, né? Aí você imagina o que vem a ser um espetáculo. O apóstolo Paulo escreveu porque era o que ele sentia enquanto ele vivia aquelas aflições de pessoas poderosas, mas que muitos deles desprezavam Apolo por causa dele, ou desprezava ele por causa de Pedro, ou desprezava Pedro por causa de Apolo, e era uma confusão, e era uma dissensão, e era imoralidade. Se você seguir a sequência na leitura da palavra de Coríntios, era genros, filhos se deitando com madrasta, coisas absurdas. A igreja de Corinto andava totalmente, alguns na contramão, alguns firmados, porque dentro da igreja sempre tem aqueles séries que são posicionados, amém, amados? A igreja de Corinto precisava de uma intervenção divina, mas Paulo, mesmo passando o que nós lemos aqui, do versículo 10 em diante, mesmo ele naquelas circunstâncias de sofrimentos, muitas vezes faltando alimento, faltando água, faltando uma roupa apropriada, uma vestimenta apropriada, mesmo sofrendo afrontas, mesmo sofrendo perseguições, mas porque ele se sentia fazendo parte, porque ele estava posicionado, amados, porque ele estava firmado em Cristo Jesus, porque ele estava transmitindo aquilo que Deus falava através dele. E por que um espetáculo numa situação como essa? Por que um espetáculo? Aí eu pedi para o Danielzão salvar um versículos aqui, para nós andarmos mais dinâmico. Atos capítulo 19, versículo 12, Daniel. Por que esse espetáculo? Coloca para nós aí, para nós lermos. Capítulo 19, versículo 11 e 12. Isso. Sabe por que o espetáculo, amados? Aqui em Atos capítulo 19, Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. Versículo 12. De modo que até os lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre enfermos, e esses eram curados de suas doenças, e os espíritos malignos saíam deles. Aleluia. Aqui é um dos espetáculos que Paulo fala. Deus nos colocou como espetáculo, porque vocês imaginam, de modo que os lenços, os aventais de Paulo eram colocados sobre enfermos, e os enfermos eram curados. É a palavra de Deus, amados. Então isso aqui é mais forte de que um coliseu com corridas de cavalo. Isso aqui é mais forte de que luta romana. Isso aqui é mais forte de qualquer outra situação humana, porque isso é espiritual. E o apóstolo Paulo estava posicionado, mesmo vivendo diante de uma situação como essa na igreja de Corinto. Ele vivia um espetáculo de Deus. Vocês estão entendendo?